Alô, turma boa! 28 de fevereiro, terminando o mês aí. Acabei de tomar um banho, deixei até a janela aberta ali, se não der eu fecho. Ou fecho. Por conta, naturalmente, do calor, dessa onda de calor que fez em São Paulo hoje, bens a Deus. Ainda não encontraram os fugitivos, tem 500 homens trabalhando na captura de 2 fugitivos. E até saiu um dado ontem, terça-feira, 27, sobre a defasagem das carreiras policiais no Brasil. Todos os estados perderam homens, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Então vivemos, de fato, num plano da estrutura, uma crise na segurança pública no Brasil. Mas temos muitos dados para analisar nessa aula. Então vamos lá, que é uma aula que, quando eu falo para vocês que o censo cai e que os livros ajudam, porque eu fiz questões demais sobre o censo, dito e feito. Nesta última prova do IPEA de domingo, agora, que foi dia 27, 26, dia 25 de fevereiro, 2 questões estavam nos livros, que era exatamente sobre a presença dos quilombolas, que o dado do IBGE pediu qual a região do Brasil onde há a maior concentração, Nordeste, e onde há a maior concentração de região por energia solar no Brasil, idênticas aos dos livros. Os alunos que deram esse retorno, gabaritaram naturalmente, porque além do livro, assistem às aulas semanalmente. E para adquirir os livros é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Fica até o final que eu vou anunciar a promoção para você que deve entrar em contato comigo, aí eu mando o PDF e a pessoa faz uma chave Pix, é bem baratinho pela qualidade e quantidade de questões. É a gente antecipando a prova. Semana de 21 a 28, começo com temas brasileiros, entro em manchetes e vou para temas internacionais. Sempre seguindo a mesma sequência há 2 anos. Aqui comeu um pouco, mas tudo bem, eu vou ler a parte que comeu, mas eu não queria deixar a notícia falhar. Daniel Alves pode ter direito ao semiaberto em abril de 2025. Ele foi condenado a 4 anos de prisão por estupro na Espanha. Diogo, isso cai em prova? Cai sim. E eu chamaria a atenção de vocês, em especial esse ano que tem Olimpíadas. Aquele hip hop que vai virar esporte olímpico pela primeira vez na história, é uma coisa que a gente vai destacar quando chegar mais perto, mas já vou dando spoiler, tá? Então, que teremos maratonistas amadores correndo na maratona, que será a primeira abertura a céu aberto. Já são informações que nós temos sobre as Olimpíadas de Paris, né? Agora, no caso do Daniel Alves, pessoal, a pena, eu até acho que saiu barato, mas há algum tempo, o que havia acontecido na Espanha foi que ocorreu um estupro violentíssimo de 5 homens que pegaram uma menina e tal. Então, para longe de ser uma picuinha da fofoca dos canais brasileiros, o que se trata nesse caso é que os espanhóis entenderam a condenação de Daniel Alves como algo exemplar, né? A última linha que está ali que eu vou ler, os 3 elementos que comprovaram a violação, segundo o tribunal, a existência de lesões nos joelhos da vítima, seu comportamento ao relatar o ocorrido e a existência de sequelas. Tanto que ela comemorou, eles me ouviram, fora a multa que ele terá que pagar por esse crime absurdo que se banalizou, parece, aí no âmbito do esporte, né? Desses fortões de academia, enfim. Então, quando pensar nessa situação, pensar que esporte, vem aí a premiação do Oscar, são temas recorrentes em provas de atualidade. Para quem está me acompanhando, hoje eu recebi uma mensagem de um querido aluno que mostrou a carteirinha dele para mim como funcionário público. Eu fiquei super feliz
e isso para quem está me acompanhando sabe que eu vou mostrando as tendências das provas de atualidades. Novamente, um tema que me preocupa e preocupa todos nós educadores. Quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 19 anos, até 29 anos, que é considerado jovem, não concluíram a escola. Isso são dados do MEC referentes a 2023. Apresentados aí colocou quarta-feira, né? É quinta-feira, é rara data. Tá vendo? Eu pego as notícias prontas. Então, os dados mostram que 8 milhões não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição básica. Considerando todas as faixas etárias, são 68 milhões brasileiros, 68 milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros sem escolarização básica. Eu vou repetir o número. Em 203 milhões, 70 milhões não concluíram a educação básica. No EJA, caiu 7%, o ensino médio é o campeão de evasão escolar e por isso nós, aí de reprovados, assistimos a dados horríveis de violência, jovens cooptados pelo crime, o nem, que é o nem estuda e nem trabalha, e, enfim, fora o aluno querer abandonar porque vem repetindo, vem reprovando, porque não se sente estimulado, porque é um ciclo vicioso, o professor não é valorizado, e aí a escola não funciona, não tem investimentos, há muita corrupção em merenda, enfim, a violência contra os professores e toda a equipe pedagógica. Isso vai criando um ambiente hostil para a educação, levando a esse dado estarrecedor. Como eu quero um país se desenvolva com 70 milhões de jovens que não têm acesso. Ou o censo vai soltar dados e nós vamos ter que acompanhar. Às vezes é uma notícia fácil. 8 em cada 10 brasileiros vivem em casas, aponta o IBGE. A proporção dos moradores de apartamento cresceu e alcançou pouco mais de 12%. Então, é óbvio, né? Principalmente quando você olha lá para os dados do censo, cidades que prevalecem no Brasil são de entre 10 e 100 mil habitantes, são cidades médias e pequenas que não vivem, não há investimento imobiliário. Então, são 170 milhões de brasileiros contra 59 milhões do imóvel. Então, vamos lá, de novo. Totalizando 170 milhões em 59 milhões do imóvel, segundo dados do IBGE. Então, isso representa 8 em cada brasileiro nesse tipo de moradia, 83%. Essa tendência já era visível em censos anteriores. A verticalização, como é chamado, o movimento de aumento, foi registrado em todas as regiões do país, mas ainda aí temos que ficar preocupados, né? Porque muitas vezes verticaliza de forma errada. A fatia em que essa modalidade predomina é apenas em 3 municípios: Santos, São Caetano e Balneário Camboriú, onde você tem pessoas morando mais em apartamentos do que em casas. Já quanto à área muito inserida da região metropolitana, chamado Centro Expandido de São Paulo. O número de residentes de casa está presente no Piauí, 95%, Tocantins e Maranhão, região norte e nordeste, com a predominância de moradores em casa, regiões mais pobres do Brasil. E o censo, isso aqui eu peguei do IBGE, O IBGE, quando ele solta a notícia, ele solta os destaques. E é nos destaques que nós temos que destacar. Em 2022, 171 milhões moravam em casa. Piauí tem a maior proporção de casas. O Distrito Federal lidera em apartamentos. Cidades são os únicos que têm
mais gente morando, já repetimos, né? Em 2022, rede geral de distribuição de água foi a forma principal de abastecimento para 83%. Também mostra diferenças regionais no abastecimento de água, quanto no Sudeste, que já falei, acho que na aula passada. Pouca visualização da aula passada, muito importante. Dá uma olhadinha lá na aula passada. Fico triste quando vocês não olham as aulas anteriores, porque aí perde o fio da meada. Sudeste, o percentual é de 91, Norte 55, natural. Nordeste, abastecimento de carro-pipa. Norte apresentou maior população utilizando as formas de abastecimento de poço artesiano, 25% da população. É bom ter, não de cor os dados, mas ter um destaque para essa questão do Brasil. Principalmente quando pensamos em esgoto, porque esgoto tem a ver com doença, saneamento básico. Rede de esgoto alcança 62,5% da população. Água se consegue, mas esgoto. Agora, desigualdade regional por cor e por raça persiste. Então, o censo mostrou que 62% da população está conectada à rede de esgoto. Era 44%, está aumentando, mas a passos de tartaruga manca. Considerando quem vivia em domicílios com esgotamento por rede coletora ou fossa séptica, foram de 59 para 64 e agora 75. Fossa séptica é aquela fossa tratada. Entre 2010, todas as unidades registraram aumento da proporção da população residindo em domicílios de coleta de esgoto. Em 2022, 3 mil municípios apresentavam metade da população morando em domicílios com coleta de esgoto. Muitas vezes isso cabe ao governo estadual e ao governo municipal, que deve tomar essa iniciativa, mas, repito, muitas vezes os governantes não gostam de fazer obras embaixo da terra. Em 2022, 98% da população tinha no mínimo um banheiro de uso exclusivo. Banheiros compartilhados por mais de um domicílio, 0,5%. E 0,5%, que não é pouca gente, vive sem banheiro. Coleta direta de lixo atende 90%. São Paulo, maior percentual da população que tem coleta de lixo, e o Maranhão, aliás, soltou um dado hoje, pra você ter uma ideia, o Maranhão, sabe a renda per capita do brasileiro? Mas eu vou deixar para a próxima aula, deixa eu até anotar aqui. Porque eu procurei a notícia e não achei nenhuma notícia, vi só na televisão. Renda per capita Brasil. E aí apareceu que no Maranhão, em média, eles recebem 30% do que se recebe no Distrito Federal. Eu pediria a você que desse um pause nesse slide e lesse com muito carinho. Depois de tanta polêmica, que havia sido aprovado pelo Congresso, de uma lei que desonerava a folha de 17 setores da economia. O governo vetou essa lei em partes, né? Ele vai continuar taxando fundos de cultura, mas a desoneração em folha, o governo vetou. O Congresso demonstrava claramente que ia derrubar o veto do governo. E ontem, o governo arrancou essa medida provisória que anulava isso. Mandou outra medida provisória hoje dizendo que vai anular e vai mandar um projeto de lei. Então, me parece uma negociação clara entre o Congresso e o governo e agora passa a valer essa decisão de desonerar. Então, qual era a desoneração? O texto permitia que empresas dos 17 setores substituíssem a contribuição previdenciária de 20% por uma alíquota sobre a receita bruta de 1 a 4,5%. Qual é o grande drama? Que esses setores são os que mais empregam 9 milhões e 200 mil, ou cerca de 9 milhões de brasileiros.
Se você aumenta, como o governo queria, para manter o déficit zero, o imposto sobre esses setores, naturalmente poderia gerar uma onda de desemprego ou de informalidade. Acabei de ouvir uma notícia agora também que o presidente Lula está em viagem pela Guiana. Vamos ver o que vai sair dessa viagem, que ele promete conversar com o Maduro sobre a questão de Essequibo. Anunciaram agora, por volta das 18 horas de quarta-feira, que tem um acordo já pronto para ser anunciado sobre como é que vai ficar a vida daqueles que trabalham em aplicativos. Eu preciso que esse acordo seja anunciado oficialmente para eu trazer na aula. Mas eu já estou dando spoiler do que eu vou abordar na aula que vem, que eu vou tratar da renda per capita, eu preciso dissecar melhor esses dados, de quais são os impactos da viagem do Lula mediando esse conflito Venezuela e Guiana, e também se realmente se costurou esse acordo sobre uma espécie de registro em carteira, entre aspas, dos aplicativos aí. Portanto, pessoal, o que significa isso? O governo voltou atrás, ele acatou aquilo que o Congresso queria. Então, o Congresso que recebeu pressão desses setores da economia. Manchetes. Então, o censo aí, eu chamaria a sua atenção, porque eu tenho cantado essa bola em temas brasileiros que caíram em realidade brasileira. A minha disciplina irmã, né, que eu estou gravando para o CNU, que tem um programa no Vencendo Concursos, bem diferente, porque a realidade brasileira do CNU é diferente de atualidades. Do IPEA foi muito parecido. São concursos aí, né? Como também a atualidade do sistema bancário não tem nada a ver com atualidades. São as novidades da informática, já que saiu um grande concurso da Caixa, que também, o Vencendo Concurso, tem os melhores professores. Manchetes. Ministério da Saúde conclui a entrega do primeiro lote de vacinas da dengue. 720 mil doses. Muito pouco, perto. E assim, eu não estou nem fechando mais números sobre a dengue. Todo dia tem batido recorde. Né? Então, ao ponto de sábado ser o dia de combate à dengue. Por quê? Porque nós sabemos que é preciso conscientizar as pessoas. É dito que em 10 minutos você consegue fazer um levantamento sobre se há dengue ou não na casa das pessoas. Gente, parece uma piada. O governo anunciou a construção, mas não disse quando, do primeiro hospital para tratamento de indígenas no Brasil. Vai ser lá em Boa Vista. Em 524 anos de história do Brasil, nunca fizeram um hospital nesse país para tratar indígenas. Ok, ficou muito bonito para ele anunciar sem dizer quando. Relatório mostrado à mãe do Alex Navalny, diz que ele morreu de causas naturais. Então, era esperado, já tinha cantado essa bola, o velório dele será depois da manhã, sexta-feira. Isto me surpreendeu. Emissão de visto americano para brasileiros bate recorde. O Brasil é o terceiro país que mais recebeu vistos para os Estados Unidos. O posto diplomático é o terceiro maior emissor do mundo. O brasileiro gosta de ir para os Estados Unidos, né? Gosta de ir para a Disney. Bom, quer curtir o lazer, vá. Mas eu, como professor de História, formado em História, mas com outras especialidades, entendo que a Europa tem muito mais história. O Trump venceu, imagina, Nikki Haley, ela foi ex-governadora super avaliada na Carolina do Sul, e o Trump venceu as primárias, venceu nas primárias do estado dela. Bom, é uma baita vitória para o Trump nas primárias, que são essas eleições partidárias, para saber quem é o candidato lá do partido
republicano. Nem no estado dela ela ganhou. Isso mostra que o Trump está bem seguro da sua candidatura. FMI recomenda a Milei proteger setores mais pobres da Argentina. É aquela coisa, quando você começa a dever para o FMI começa a mandar na sua política, e a Argentina é uma grande devedora. Ele foi para os Estados Unidos babar ovo do Trump numa reunião ultraconservadora, falou que não deixar o socialismo avançar, e olha, justiça social ele chamou de aberração. Bom, não, na contramão do que todas as entidades mundiais, até o G20, todos os bancos falam numa justiça social, ele vem falar que é uma aberração. O embaixador pede que o Brasil abandone neutralidade na guerra da Ucrânia. Numa entrevista que o embaixador da Ucrânia deu para a CNN, ele pediu para o Brasil, não espere isso do Brasil, já falei, o Brasil integra junto com a Rússia os BRICS e é da prática brasileira, da diplomacia desde o tempo do Barão do Rio Branco, lá no século XIX, depois com o Rui Barbosa, manter-se a neutralidade e a busca da paz dos conflitos negociados. Por isso que soou meio esquisito a fala do Lula, que o Brasil nunca toma tanto partidos assim. Tá aí aquilo que eu falei, número de PMs cai 10% e policiais civis 2%. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que cresceu foi a Guarda Municipal. Hoje, numa conferência em São Paulo, com os ministros das Finanças e dos presidentes do Banco Central do G20, que são 19 países, mais a União Europeia, mais a União Africana, que entrou ano passado, o Fernando Haddad, dois temas foram comentados nessa, ele está com Covid, ele fez por videoconferência. Então nós teremos muitos encontros, tivemos o encontro semana passada de chanceleres, tivemos hoje o encontro de ministros, ou seja, são encontros do G20, já que o Brasil está presidindo, então as reuniões acontecem a partir do Brasil, e o Brasil faz o discurso inicial e faz o discurso final, ouvindo tudo aquilo que os membros do G20 acabam de solicitar. Tudo isso é um preparativo para a reunião do G20 em novembro. Então nós teremos muitas reuniões até antecederem a grande reunião dos líderes mundiais em novembro. Então será pauta do ano aparecer aqui nas aulas essas reuniões. Ele falou em taxação dos super ricos. Já os ministros da União Europeia falaram em dinheiro russo que está aplicado lá nos mercados internacionais, eles geram lucro. E pegar esse lucro que estão bloqueados e ajudar a Ucrânia. Tudo isso, então, quando é que eles vão bater o martelo? Essas falas são propostas para que os países assinem acordos, ou memorandos, ou parcerias, né, a partir de novembro de 2024. Então, pelo menos a gente já vai sabendo a tendência do que eles querem. O STF aprovou hoje uma coisa que nos serve muito, nós que somos aí aprovados em concurso, uma tese que exige que haja uma justificativa ou explicação para demitir funcionários da empresa pública ou sociedade de economista que tenham sido admitidos por concurso público. Não pode mandar embora sem justificar. Isso aconteceu no Banco do Brasil, que demitiu alguns funcionários, eles foram lá nos anos 90, entraram no STF e falaram, opa, pode mandar embora não, quem passou em concurso tem que justificar. Então, mais uma garantia para nós aí. Entramos nos mundiais. Pois bem, na semana passada, na quinta-feira, eu gravei dia 21, o Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia,
disse que o G20 lá, né, tem que ter consenso da criação de 2 estados, Israel e Palestina. Olha a fala dele. É um consenso entre todos nós, porque eu não vi ninguém dizer nada contra a solução de 2 estados. Não parece o que Israel está querendo fazer. Israel, ao invadir Gaza e destruir Gaza, praticamente Israel tomou em 67 a Cisjordânia, de modo que há necessidade de uma certa independência. Então, ele fala assim, União Europeia, então vamos tornar público. Eu pedi ao ministro brasileiro, tá vendo? O protagonismo do Brasil, que em suas conclusões orais leve esse tema e explique que todos nós, G20, são favoráveis à solução quando lá da reunião dos chanceleres a semana passada. Chanceler é o nome que se dá a ministro das Relações Exteriores. O tema foi um dos assuntos centrais dos encontros, tratou também do conflito na Ucrânia. Sergei Lavrov foi o alvo preferencial de ataques, porque não foi o Putin que veio, porque veio o chanceler. O diplomata europeu informou que os países árabes devem apresentar uma nova proposta. Tá aí, estão gestando aí um acordo de cessar-fogo, nada ainda confirmado, assim que tiver um cessar-fogo. Mas hoje, sobre a guerra na Ucrânia, um bombardeio russo matou um padre na Ucrânia hoje, uma criança de 6 anos. Então, a morte de civis não ocorre só no Estado de Israel. Eu gosto de sempre lembrar aos meus alunos que uma das falas desses grandes diplomatas internacionais é que o mundo hoje tem 183 conflitos. Daí porque também, nessa reunião, eles afirmaram que é preciso repensar o papel da ONU como mediadora desses conflitos. Então, essa é a pauta da diplomacia internacional, como ela se costura. Lembrando que esta é muito mais uma diplomacia ocidental e países como China, Rússia, a Índia acabam fazendo a sua pauta paralela, não concordando muito com essas decisões das economias ricas ocidentais. A China, então, é aquela tô nem aí. Tomando bastante água para a garganta sobreviver, que é muita aula. Guerra na Ucrânia completa 2 anos com o destino do país nas mãos do Ocidente e sem perspectiva de acabar. As forças ucranianas estão na defensiva, com pouca munição, e foram obrigadas a recuar em algumas regiões do país. Inclusive, a Rússia anunciou que aquelas 4 regiões do leste, Zaporígia, Donetsk, Lugansk, né, da Crimeia, já fazem parte do território russo. Estoque de munição. Nos últimos meses, a guerra se tornou uma batalha de artilharia, porque acabou o inverno. Diminuiu o inverno. Os lados estão trocando milhares de tiros. No inverno, milhares de mísseis. A Ucrânia tinha mais munição que a Rússia, mas agora a situação mudou. Muita gente falando aí que a Rússia está quase ganhando a guerra. Sem a ajuda ocidental, a coisa fica complicada. O problema é que temos eleições nos Estados Unidos que são os maiores fornecedores de armas e dinheiro. E a população norte-americana está bastante descontente com a ajuda de Biden a Israel e a ajuda de Biden à Ucrânia, porque é dinheiro saindo dos Estados Unidos e há desempregados, a economia não cresce. Então há, nesse âmbito da questão política eleitoral, uma pedra no calcanhar dos Estados Unidos nesse momento que completam 2 anos. E um dado terrível, estima-se que 500 mil pessoas morreram nos 2 lados das trincheiras, 6,5 milhões de refugiados, fora a destruição física de cidades inteiras da Ucrânia. 500 mil pessoas.
Adoro infográfico, porque ajuda você, né? Taxa mensal da inflação de alguns países do mundo. Rússia, né? Disparada, Ucrânia em alta, e olha o Brasil, né? Depois Reino Unido, Estados Unidos e a zona do euro. Para você comparar como ainda a inflação no Brasil está igual à da Ucrânia em guerra. É lógico que com o dinheiro que a Ucrânia recebe no mundo, ela consegue controlar a sua inflação. Mas, né, vamos fazer uma comparação. Agora, óbvio que essas notícias não são amplamente divulgadas na Rússia, né? Eu não vou falar mal do Putin, não. Daqui a pouco apareço aí envenenado. Finalmente, depois de 18 meses, o parlamento da Hungria aprovou oficialmente a entrada da Suécia na OTAN e hoje o Putin disse que vai ter retaliação por isso. 32º membro, o 31º foi a Finlândia. Estrategicamente, o que muda com a Suécia na OTAN? Com a Suécia participando da OTAN, toda a costa do Mar Báltico, vou mostrar para vocês, fará parte do território dessa aliança. Com um enclave, que é um pedacinho de terra que a Rússia tem lá, chamado Kaliningrado, não dá nem para a gente chegar no mapa, mas eu sugiro que você tiver, porque a Rússia tem um pedaço de terra que nem os Estados Unidos tem o Alasca. Vem os Estados Unidos, aí tem o Canadá e depois tem o Alasca. A Rússia tem um pedaço de terra, e depois vem Polônia, Letônia, isso tem um pedacinho de terra que não é terra descontínua, chama Kaliningrado. E a Rússia por ali tem acesso ao Mar Báltico, tá? Que é um mar lá importante para você sair para navegar quando ele não está congelado. Então, a Suécia, estando lá, né? Ou seja, no caso de um ataque russo, por exemplo, seria mais fácil defender os países bálticos. O Mar Báltico também é estratégico do ponto de vista comercial. É o acesso aos portos de São Petersburgo e Kaliningrado, ambos da Rússia. Bem, gente, o que significa a entrada da Suécia? A Suécia é um país muito forte militarmente. Nós, por exemplo, importamos os caças Gripen da Suécia, que tem uma excelente tecnologia militar, uma excelente frota marítima. Ela vai agregar muito à OTAN, que é uma organização que vem lá da Guerra Fria e que é uma organização militar. Agora, Putin, enquanto você está atacando a Ucrânia, é uma coisa. Se você ataca um país membro da OTAN, indiretamente você está atacando todos os Estados Unidos. E aí, nesse sentido, vamos lembrar que o Putin dos motivos da guerra, não só porque tem muitos russos simpáticos a ele, e porque ele sempre quis ter sobre o seu controle os países que faziam parte da antiga União Soviética, mas uma das falas principais para justificar a guerra é que ele diz o seguinte: se a Ucrânia entrar na OTAN, é guerra contra a OTAN. Óbvio que a OTAN não aceita país em guerra para ingressar nessa organização. Aqui o melhor que eu consegui são os países e a lista. Eu sei que está horrível, mas para quem vai conseguir o PDF, na hora o mapa era muito grande, quando eu peguei no G1, e para você olhar em rosa e agora em vermelho, e o que é o Mar Báltico, aquele mar lá que banha a Suécia, que vai escoar grande parte da produção. Aí você tem que sair pelo mar, né? Então, o Mar Báltico que é fundamental como rota comercial. Longe de ser a rota lá, que eu sempre falo, do Canal de Suez, ou a rota que passa pela China no comércio mundial, mas para a Europa é importante, sendo que o principal porto europeu é o porto de Roterdã. Gente, soou muito, digamos assim,
repercutiu muito, porque a autoridade palestina, que é composta pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, que é reconhecida por muitos países, o primeiro-ministro tem o chefe da autoridade palestina, que é o Mohamed Abbas, e o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh renunciou na segunda-feira. Estão planos para que o órgão tenha uma presença mais dominante na faixa de Gaza. Vamos entender isso. A faixa de Gaza está quase perdendo esse controle. Quer dizer, a gente sempre sabe, acha que você assim, prendo um traficante, vem outro no lugar. Acabo com o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, ele vai para a África. Acabo com o Hamas na faixa de Gaza, ele vai para outro lugar, vai para o Líbano. Mas a ideia é que o Al-Fatah, que é o partido que domina o maior território palestino, que é a Cisjordânia, também controle a faixa de Gaza, para que nós tenhamos aquela ideia da solução de dois estados. Um estado formado pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, com total independência e total autonomia em relação a Israel, e o Estado de Israel. Para que isso ocorra, então, o primeiro-ministro da autoridade palestina renunciou ao cargo para que seja feita uma nova negociação e que a faixa de Gaza seja, então, reorganizada e incorporada aí ao Al-Fatah do Mohamed Abbas, que é o presidente da autoridade. Lá tem presidente e primeiro-ministro. A autoridade palestina é, na teoria, o órgão de governo dos territórios palestinos. Foi criada há cerca de 30 anos, lá em 92, no Acordo de Paz de Oslo. Pois bem, o problema é tirar o Hamas da faixa de Gaza. Para isso, o primeiro-ministro da autoridade renunciou, deixando em aberto o cargo. Ora, quando você renuncia a um cargo desse porte, qual o sinal para a comunidade internacional? Que eu estou abrindo mão de um cargo para oferecer a um outro grupo. Jamais será o Hamas, porque Israel não vai aceitar. Mas alguém que consiga conversar com o Hamas e que não seja do Al-Fatah. Então vamos aceitar. É assim o Líbano, por exemplo. O Líbano, o chefe do parlamento é cristão, o presidente é xiita, o primeiro-ministro é sunita. Eles dividiram o poder entre os grupos religiosos no Líbano para conquistar uma harmonia. Eu estou entendendo que é mais ou menos isso que esse primeiro-ministro da autoridade palestina fez como um sinal para caminhar em busca da paz. As crianças estão comendo cactos na faixa de Gaza. Vi um depoimento hoje no jornal, e não me canso de trazer nas aulas, de um cara que disse que perdeu 30 quilos de outubro para cá porque não tem o que comer. Repetindo que essas pessoas estão concentradas em Rafah, que tem mais de 1 milhão de pessoas, e é a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, e que se houver um bombardeio de Israel ali, a coisa será bem complicada, será de fato aquilo que se já denuncia, o verdadeiro genocídio. Pois bem, esse era o último slide. Aqui eu quero chamar a atenção, porque agora nós temos efetivamente, aí se você quiser, 3 livros com 320 questões abordando o segundo semestre de 2023, vai perder 15 dias de julho ali, e temos um livro já iniciado com 50 questões de Brasil e de mundo, que eu lancei há 15 dias, que é o livro 17, eu estou nomeando, aí vamos ver, quando chegar no 30 eu começo do zero de novo, que aborda temas de 15 de dezembro de 2023 a 15 de fevereiro de 2024. É o meu último filho. Tem um livro de realidade brasileira para quem vai prestar o CNU. Aquele tem 130 questões.
eu faço os livros de atualidades, que tem menos questões, a R$ 25. Se você adquirir os 4, eu faço por R$ 70. Ou seja, era para ser 100, eu estou dando um desconto de 30%. E você sai com 420 temas super comentados, com questões inéditas. Ora, o rapaz que adquiriu o livro e me respondeu, que prestou aí o IPEA, falou, eu não tinha a questão anterior sobre o censo, eu tinha a partir dos seus livros e das suas aulas, e eu acertei. Eu fico super feliz porque, atualidades, a gente não tem como pegar a prova anterior, temos que pegar os temas do período. E muitas vezes você não tem questões para estudar, e muito menos comentadas, amplamente comentadas. Então tá aí, isso não foi algo que eu criei para querer enriquecer o meu lindo bolsinho, até porque eu vendo baratinho, mas porque foi um pedido dos alunos. Então, como eles pediram, eu faço, e todo dia a gente está vendendo, graças a Deus, é uma forma de completar, e o Vencendo o Concurso me permite fazer esse pequeno merchan desse trabalho que não existe no mercado. Ninguém tem saco para criar a questão. Todo mundo quer pegar a questão pronta e aí vem novidade nos concursos e todo mundo se surpreende. Como eu faço para adquirir? Manda um WhatsApp para mim. Como eu falei, se eu não responder imediatamente, eu estou dando aula, mas eu sempre procuro responder no mesmo período que a pessoa manda. Às vezes eu gravo um áudio explicando como funciona. Se ela quiser que eu analise o edital, manda que eu analiso. Manda um WhatsApp 11 9982 14 13, tá? E se você está assistindo pela primeira vez essa aula, eu convido você a conhecer mais de perto todos os cursos e projetos e editais analisados pelo Vencendo Concursos. Conversa com o nosso coordenador Cristiano, com a equipe de vendas. Chora, fala com o Diogo, falou que vai ter desconto. E você vai ver lá no canal do YouTube a quantidade de aula gratuita com professores super gabaritados de todas as partes do Brasil, de todas as disciplinas. Tá? Com isso eu encerro a semana, encerro fevereiro. Semana que vem já é março, mas é sem parada. Cá estaremos novamente. Muito obrigado por mais essa semana. Fui bastante sereno hoje. Analisamos temas fundamentais. E aí, te espero semana que vem. Dá um like, faz um comentário, curte, aperta o sininho, que isso é super importante para a perpetuação desse trabalho gratuito, semanal aí, há anos. E compra os livrinhos que vai te ajudar. E vai ajudar o professor também. Não tem essa de ficar escondendo. É meu ganha-pão. Beleza? Valeu, pessoal. Até semana que vem.